Olá, bom dia, como vai? Mais uma vez estamos juntos aqui no canal da Paz, 400 seguidores. Seja bem-vindo vocês que se inscreveram agora nos últimos números, nos últimos seguidores. Você não é um número, você é uma pessoa maravilhosa que Deus te convidou e tocou no seu coração para que você estivesse aqui junto. Nós somos uma família, aqui não temos discriminação de religião, de credo. Embora eu seja adventista, aqui neste canal nós temos católicos, protestantes, temos pentecostais, nós temos presbiterianos, nós temos batistas, nós temos metodistas, né? Nós temos a quadrangular, eu tenho amigos de várias religiões, então aqui de espíritas inclusive, e aqui todos são bem-vindos para estudar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição. A Constituição do Universo. E eu quero compartilhar com você hoje uma das passagens de Paulo, que Paulo escreveu aos Romanos, também escreveu em Coríntios, e também o profeta Isaías também fez menção deste assunto que nós vamos fazer a nossa reflexão. O salmista Davi também falou do mesmo assunto, veja que incrível. E a gente percebe que pela repetição do assunto, não é? Pela abordagem do assunto repetitivamente, trata-se de um assunto relevante para as nossas vidas. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, diz Paulo. Eu já estou adiantando isso para você, para que você fique sossegado, porque nós vamos falar de tribunal, nós vamos falar de justiça, nós vamos falar de juízo aqui, em poucas palavras. Nestes momentos que Deus nos concede a cada manhã, a cada dia aqui no canal da Paz, que tem crescido graças a você que está compartilhando as mensagens, que tem deixado ali a sua mensagem no chat de conversas, ali no local de conversação. Deixa aí a sua mensagem, seu pedido de oração. Vamos orar, todas as manhãs eu oro. Todas as manhãs vocês oram, muitos dos nossos seguidores oram pelo canal, oram pelas pessoas. Vamos orar uns pelos outros para que encontremos força para vencermos as lutas, as grandes batalhas desta vida. E diz no verso 11 do capítulo 14 de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim: como está escrito. Claro que se Paulo inicia já o verso, não é? O seu pensamento dizendo como está escrito, é porque está escrito em algum lugar, nos livros que foram escritos antes de Paulo, desde o Gênesis, né, até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Daí então tivemos 400 anos de silêncio, contados do último livro escrito de Malaquias até os primeiros livros dos evangelhos, que foram escritos então no primeiro século. Voltando então, verso 11 do capítulo 14 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, por aquilo que sou, por aquilo que existo, por aquilo que tenho, por aquilo que faço, como Criador, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Paulo está se referindo ao que Jesus disse lá em Isaías, o capítulo 45 e o verso 23, porque lá diz que todo joelho se dobrará. Isaías capítulo 45, eu já estou achando aqui, Isaías 45, 44, Isaías 45 e o verso 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, diz o profeta, inspirado por Deus, da minha boca saiu o que é justo. Isaías referindo-se ao Senhor Deus, a Jesus Cristo. E a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então, quem se ajoelhará diante do trono de Jesus Cristo? Tanto os salvos que o adorarão, porque estarão salvos, né? Dirão housanas, cantarão housanas ao rei, tanto quanto os
que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, que escarneceram do seu nome, que o crucificaram, todos os ímpios, os pecadores, todos aqueles que não aceitam a Jesus ou não aceitaram a Jesus Cristo, mesmo assim eles se dobrarão os joelhos diante de Deus, diante do Filho Jesus Cristo, o amado nosso Salvador, e do Espírito Santo, e dirão assim: Ele é justo, Jesus estava certo, nós é que estávamos errados. Todo joelho, isso é profecia, todo joelho se dobrará. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Em 2 Coríntios 5,10 diz que importa que todo joelho se dobre diante de Deus. Paulo repetindo o que ele escreveu aqui em Romanos. E nos versos 7 e 8 do capítulo 9 de Salmos, se Jesus está dizendo, Paulo está repetindo o que Jesus disse, lá em Isaías, não é? E também em Coríntios e também agora em Salmos. Se Jesus está dizendo que um dia todo joelho se dobrará perante ele e prestará conta do que fizeram, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Presta atenção. Se existe uma coisa séria, solene, é justiça, é juízo. Quando nós vamos perante o juiz terreno. No nosso tribunal aqui, tribunal humano, sempre temos 3 personagens, na verdade 3 atores no tribunal. É o juiz que julga, o advogado de defesa e o advogado de acusação, ou no nosso caso, é o Ministério Público, o promotor público, que faz o papel de acusador, para condenar, etc. E o advogado de defesa defende. Sabe que Jesus Cristo é o nosso intercessor, o nosso advogado, diz 1 João, capítulo 1. 1 João diz lá que Jesus, filhinhos, se pecardes, não fiquem preocupados, tendes um advogado junto ao Pai. É Jesus o nosso advogado. Como é bom ter um advogado bom, né? E então, o que nós dizíamos que Salmos 9:8, o salmista, Salmos 9:8, eu aqui não marco passagem na hora que nós achamos, Salmos 9:8, já achei, capítulo 9, verso 8, diz assim, Ele mesmo, o nosso Senhor Jesus, versos 7 e 8, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar, porque houve uma acusação contra Deus. Lúcifer, o anjo criado, o anjo maravilhoso que Deus criou, coberto de pérolas preciosas, ele intentou acusar a Deus de injusto, e Deus espiará no final dos tempos, da história deste mundo, Deus vindicará o seu nome. Sabe o que é isso? Para que Satanás se retrate e todos os que não aceitaram também o convite de Jesus para a salvação, para o perdão, para o arrependimento e justificação, também estes terão que se retratar perante Jesus, porque ele virá como rei agora, não mais como juiz, não mais como advogado. Hoje ele é o nosso advogado, mas depois ele virá como juiz. E diz o verso 8, ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Você pode ficar tranquilo e descansado, porque Jesus é um justo juiz. Ele é um justo advogado, ele não perdeu nenhuma causa até hoje. Nossa, ganhou todas, Satanás perdeu todas, mas Jesus ganhou todas as causas. E o grande conflito existente entre o bem e o mal, Satanás e Jesus, já está garantida, já está assegurada lá na cruz do Calvário. Portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão, presta atenção, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então nós nos apresentaremos perante este tribunal para prestar contas, mas absolvidos pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Olha que maravilha, que bênção. E os que não se salvarão ou não se salvaram até hoje, que já estão mortos e os que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus Cristo, que está muito, muito próxima, presta atenção. Estes também se retratarão e reconhecerão que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso amado Salvador, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores, a rosa de Sarão, o Shekinah, o lírio do vale, o alfa e o ômega, aquele que sabe o princípio e o fim, aquele que fecha uma porta e ninguém abre, aquele que abre uma porta e ninguém fecha, este será reconhecido por todas as gerações, por todo o universo, não só neste mundo, mas por todo o universo criado, que Jesus é justo, que Jesus é amor. Você está preocupado? Aceite a Jesus Cristo no seu coração. Jesus hoje está batendo a porta do teu coração e dizendo assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E aí chegará então a salvação. Amém? Vamos orar? Quem sabe você esteja precisando de uma oração hoje. Feche seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós. O Senhor é um reto juiz. O Senhor é justo no seu julgamento. O Senhor julga os povos com retidão. E ninguém escapará da sua justiça, da sua onisciência, porque o Senhor sabe todas as coisas antes mesmo que aconteçam. Tudo está registrado, Senhor Deus, nos livros do céu. Toma a nossa vida, perdoe os nossos pecados. Se há pecado em nós, entregamos a nossa vida em Tuas mãos agora, para que o Senhor nos justifique, nos perdoe, nos santifique e nos prepare para sermos herdeiros do trono celestial e morarmos eternamente com o Senhor nos céus e nesta terra renovada. Assim oramos e te agradecemos em nome e no poder de Jesus, o nosso reto juiz, o nosso reto Senhor Salvador, e pelo Espírito Santo rogamos, agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fiquem com Deus, amo vocês. Feliz terça-feira, tchau, tchau.